Bem-vindo a mais um vídeo pregando a palavra do Senhor. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo e estarei comentando o livro de João, escrito pelo apóstolo João, intitulado Deus é Jesus. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscrever-se em nosso canal. É só vocês clicar em inscrever-se. Clique também no sininho para vocês acessar as notificações que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui, vocês serão avisados em primeira mão. Também não deixe de compartilhar aos seus amigos, fazer seus comentários, deixar as suas sugestões. Se vocês gostaram ou se também não gostaram, faça seus comentários, deixe as suas opiniões, porque isto é muito importante para nós. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 aos versos 14. Está escrito: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. O que a Bíblia diz sobre a divindade de Cristo? Jesus é Deus? Esse ensino é bastante claro em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. A divindade de Cristo é um ponto fundamental da fé cristã, e qualquer um que negue esta verdade, ainda que se rotule um cristão, de fato não o é. A Bíblia afirma que Jesus é Deus, do começo ao fim. As Escrituras afirmam explicitamente que Jesus é Deus.
E uma das passagens mais conhecidas é a profecia do profeta Isaías sobre o nascimento miraculoso de Jesus, informando que seu nome seria Emanuel. Esse nome simplesmente significa Deus conosco. Isaías, capítulo 7, versículo 14. O salmista Davi também foi outro que escreveu sobre a plena divindade de Cristo. O Salmo 110 é um exemplo direto acerca disso, onde lemos sobre o reino e os sacerdotes do Messias. Esse salmo, inclusive, traz um diálogo entre o Deus triuno. A Bíblia vai dizer, no Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Salmo 110, versículo 1, esta palavra foi dita pelo rei Davi. No texto original, literalmente lemos, Yahvé disse ao meu Adonai. Yahvé é o nome próprio de Deus no Antigo Testamento. Adonai é o título utilizado para se referir à supremacia e à grandiosidade de Deus. Com o tempo, o nome de Deus foi considerado pelos judeus como impronunciável, e Adonai passou a ser o título mais usual para se referir a ele. Ao atribuir o título Adonai ao Messias, Davi está declarando explicitamente a divindade dele. O próprio Jesus, ensinando no templo, utilizou esse mesmo salmo para afirmar a sua identidade. Marcos, capítulo 12, versículo 37. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chamou-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouviu com grande prazer. Ainda nesse salmo, lemos a seguinte programação: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Mais tarde, o escritor do livro de Hebreus entendeu isso e usou esse mesmo salmo para falar sobre a perfeição e a superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus. O profeta Malaquias foi outro que também profetizou sobre a divindade de Jesus ao afirmar que o Messias é um mensageiro enviado por Deus, de modo que ele é o próprio Senhor. Malaquias, capítulo 3 e o versículo 1. O Senhor Todo-Poderoso diz, o Senhor Todo-Poderoso aqui se refere ao Senhor Jesus Cristo. Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho. Ele se referia a João Batista, o mensageiro. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu tempo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam.
aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. O Novo Testamento também aponta diretamente para a verdade de que Jesus é Deus. As primeiras palavras do Evangelho de João declaram esta verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Aqui vale dizer que o grande propósito do Evangelho de João era afirmar a plena divindade e humanidade de Jesus, que estava sendo atacada por falsos mestres do século I depois de Cristo. Quando o anjo apareceu em sonho a José de Nazaré para anunciar o nascimento de Jesus, ele prontamente disse que aquele acontecimento extraordinário era o cumprimento da profecia do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, está escrito: pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá nele o nome de Emanuel. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, parte B, dá o significado desse nome, que quer dizer: Deus está conosco. Em algumas ocasiões, durante o ministério terreno de Jesus, os apóstolos professaram explicitamente que Jesus é Deus. O apóstolo Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, capítulo 16, versículo 16. Após a ressurreição, foi a vez do apóstolo Tomé confessar: Senhor meu, Deus meu. João, capítulo 20, versículo 28. O próprio Jesus afirmou ser Deus. O Novo Testamento registra muitos detalhes e ocasiões em que o próprio Jesus fala de sua divindade. É verdade que não temos nenhum versículo aonde se pode ler exatamente e com essa mesma ordem de palavra algo como: e Jesus disse, eu sou Deus. Todavia, esse entendimento está tão explícito nas palavras de Jesus que é impossível não percebê-lo ou negá-lo. Podemos começar pelo título, Filho do Homem. Esse título foi o mais usado por Jesus para se referir a Ele próprio. Ao contrário de que alguns pensam, esse título não apenas apontam para a natureza humana de Jesus, mas também para a sua divindade, pois esse título, utilizado pelo profeta Daniel, para se referir àquele que veio nas nuvens. A Bíblia vai dizer em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado
o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Ao utilizar esse título, Jesus também estava declarando ser ele aquele de quem o profeta Daniel profetizou. Jesus também declarou abertamente que ele e o Pai são um. João capítulo 10, versículo 30. A Bíblia vai dizer em João capítulo 14, versículo 8 e 9. Disse Felipe: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: vocês não me conhecem? Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Com tais declarações, Jesus estava afirmando ser plenamente Deus. Um dia, quando os fariseus interrogaram Jesus sobre sua identidade, Jesus lhe respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Essa resposta é uma declaração explícita de que Jesus é Deus. A expressão eu sou o que sou é muito especial, pois é a expressão que traduz o significado do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, a resposta foi a seguinte: eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Jesus, em resposta à pergunta dos fariseus: quem te fazes tu ser? Jesus respondeu e disse: Abraão, pai de vocês, regozijou-me porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus perguntaram: você ainda não tem 50 anos? E viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. A reação violenta dos judeus, a afirmação eu sou de Jesus, indica que compreenderam claramente o que Jesus estava declarando. Ele estava igualando-se a Deus ao usar o mesmo título, eu sou o que sou, que Deus dera a si mesmo em Êxodo 3,14. Se Jesus estivesse querendo dizer apenas que já existia antes do tempo de Abraão, ele teria dito: antes de Abraão, eu era. As palavras gregas traduzidas como nascer, no caso de Abraão, e sou, no caso de Jesus, são bastante diferentes. As palavras escolhidas pelo Espírito deixam claro que Abraão foi trazido à existência, mas que Jesus existia eternamente. João capítulo 1, versículo 1. Não há dúvida de que os judeus entenderam o que ele estava dizendo, porque pegaram em pedras para matá-lo, por clamar
se igual a Deus. João capítulo 5, versículo 18. Tal declaração, se não fosse verdade, era uma blasfêmia, e a punição prescrita pela lei mosaica era a morte. Levítico 24, 11 ao 14. No entanto, Jesus não cometeu blasfêmia. Ele era e é Deus, a segunda pessoa da Trindade, igual ao Pai em todos os sentidos. A Bíblia vai dizer também, no livro de João, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18. Nesse capítulo, trata a questão de não guardar o sábado. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito esta cura no sábado. Então Jesus disse a eles: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com muita vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Essa não foi a única vez que Jesus utilizou a expressão eu sou. O mesmo Evangelho de João traz 7 grandes declarações de Jesus, aonde ele emprega esta expressão: eu sou o pão da vida. Aqui Jesus afirma ser o alimento espiritual que sustenta o seu povo. Eu sou a luz do mundo. Aqui Jesus declara que quem o segue jamais estarás em treva. Eu sou a porta. Ao dizer isso, Jesus assegura que ele é a porta que dá acesso a Deus, e quem entra por ela encontrará pastagem e será salvo. Eu sou o bom pastor. Jesus declarou que dá a sua vida por suas ovelhas e as protege. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus afirmou ser a própria vida quem vence a morte. Que vence a morte. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ensinou que apenas por ele somos conduzidos ao Pai. Sétimo, eu sou a videira verdadeira. Com essa declaração, Jesus alertou que apenas estando nele é que podemos produzir frutos. Apesar de a divindade de Cristo ter sido muito atacada por heresias durante a história da igreja, a verdade é que desde os seus primeiros dias, a igreja primitiva já havia entendido que Jesus Cristo é Deus. Um exemplo disso foi o episódio do martírio de Estevão. Quando estava prestes a morrer, aquele homem de Deus exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos capítulo 7, versículo 59. Naquele momento, ele estava vendo os céus abertos e Cristo em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 56. E ao entregar seu espírito a Jesus, ele estava declarando abertamente a divindade de Cristo. Os apóstolos, em suas epístolas, também de forma bastante direta, ensinaram que Jesus Cristo é Deus. Um exemplo disso é a passagem em que o apóstolo Paulo
escrevendo a Timóteo, diz que Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa passagem revela tanto a divindade de Cristo, quanto a sua humanidade. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, lemos sobre a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos verificar em outras traduções das Bíblias se realmente está correta este versículo. Vamos ler na Almeida Revista Atualizada. Eu estou em mãos aqui com a Bíblia Atualizada, que está escrito em Atos, capítulo 20, no versículo 28, parte B, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E aqui eu tenho a outra Bíblia, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, para ver se é a mesma coisa. 20:28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele resgatou essa igreja com o seu próprio sangue. O sangue de quem? O sangue de Deus. E a terceira Bíblia, a Bíblia Judaica, de David H. Stern. Vamos abrir aqui em Atos, capítulo 20, e no versículo 28, e vamos ler. Está escrito assim: cuidem de si mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual Ruach Hakadosh os colocou como líderes para pastorear a comunidade messiânica de Deus, que ele obteve com o próprio sangue. O sangue de quem? O sangue de Deus. É fácil perceber aqui que Jesus é diretamente indicado como sendo Deus. O apóstolo João, em sua primeira epístola, também escreveu que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Jesus é Deus e possui os nomes e atributos divinos. Em Juízes, capítulo 13, na narrativa acerca do nascimento de Sansão, seus pais receberam a visita do anjo do Senhor quando perguntaram o nome daquele anjo. Eles ouviram a seguinte resposta: Por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Qual era o nome do anjo? Maravilhoso. Juízes capítulo 3, versículo 18. Após ter escutado esta resposta, assim que o anjo foi embora, Manoá, pai de Sansão, declarou: certamente morreremos, nós vamos morrer, porquanto temos visto quem? A Deus. Juízes capítulo 13, versículo 22. Perceba que estes entenderam ter recebido a visita do próprio Deus. Muito tempo depois, numa das profecias mais conhecidas do profeta Isaías, encontramos a revelação do nome do Messias. Como é que era o nome do Messias? Maravilhoso, o mesmo nome do anjo que apareceu a Manoá, pai de Sansão. Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. A combinação dessas duas passagens é uma declaração inegável de que Jesus é Deus. Existem várias outras passagens em que Jesus é chamado por nomes e títulos que revelam também seus atributos divinos. O profeta Jeremias se refere ao nome do Messias como sendo Senhor, justiça nossa. Jeremias, capítulo 23, versículo 6. A palavra Senhor traduz no original o próprio nome de Deus, transliterado no português como Javé. Já vimos que Davi, no Salmo 110, chamou o Messias de Adonai. Também no Salmos 24, um salmo messiânico que celebra a exaltação do Messias. O mesmo salmista atribui a ele o nome de Senhor dos Exércitos, o qual é o próprio Rei da Glória. Salmos 24, versículo 10. Um título similar ao empregado pelo apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, ao chamar Jesus de Senhor da Glória, o profeta Isaías, na ocasião de seu chamamento para o ministério profético, temeu por sua vida, pois seus olhos haviam visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Já no Novo Testamento, somos informados de que nessa ocasião o profeta viu o próprio Jesus, o Filho de Deus. João capítulo 12, versículo 40 e versículo 41. O profeta Miqueias, profetizando acerca do nascimento do Messias, não apenas profetizou acerca da sua humanidade, mas também acerca de sua divindade, ao apontar claramente para a sua eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. No Novo Testamento, Jesus também é designado como sendo o Alfa e o Ômega, um título atribuído igualmente a Deus, o Pai. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega significa que Deus é eterno, o princípio e o fim de tudo. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Alfa e Ômega são letras gregas. Essas expressões indicam que Deus está no controle de tudo e vive para sempre. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra. Em português, o equivalente à expressão eu sou o Alfa e o Ômega seria eu sou a letra A e o Z. O Alfa e o Ômega representa o início e o fim. Jesus disse que ele é o Alfa e o Ômega, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, porque Ele é o Deus eterno, o início e o fim de todas as coisas. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 e versículo 13. Contudo, isso entendemos que a Bíblia claramente afirma que Jesus é Deus e atribui a Ele os atributos que pertencem somente a Deus, como eternidade,
aquilo que é eterno. Onipotência, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso. Onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência significa que Ele é aquele que sabe tudo, sabe de todas as coisas. Imutabilidade, aquilo que não muda, é imutável. Ele é o mesmo ontem e sempre. Jesus é Deus e faz coisas que só Deus pode fazer. Outra prova indiscutível de que Jesus Cristo é Deus são as obras atribuídas a Ele. Por exemplo, Jesus é Deus porque Ele é o Criador, sustentador de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo afirma a atividade criadora de Cristo. Todas as coisas, tanto as materiais quanto as espirituais, devem sua existência à obra de Cristo, como comparecerem agente ativo na criação. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1 e o versículo 3: todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus, porque Ele pode salvar ou condenar, revelar ou esconder a salvação aos homens. Jesus é Deus, porque Ele é aquele que ouve e responde às orações de seu povo, para que o Pai seja glorificado. João capítulo 14, versículo 3: tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus é Deus e tem o poder de perdoar pecados. Mateus capítulo 9 e o versículo 6. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então Jesus disse ao paralítico: levanta, pegue a sua cama e vá para a sua casa. E o homem se levantou e foi para casa. Jesus é Deus, por isso devemos crer nele, assim como cremos no Pai. João capítulo 14, versículo 1. Jesus disse: não fiquem aflitos, creio em Deus, creiam também em mim. Jesus é Deus e possui o poder para julgar todas as coisas. João capítulo 5, versículo 22. O Pai não julga ninguém, mas deu o Filho todo o poder para julgar. Jesus é Deus e por isso Ele é digno de receber toda a adoração, assim como o Pai e o Espírito Santo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 6,
é novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Adorem Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro viventes respondiam: amém. Também os anciões se prostraram e adoraram a Jesus Cristo durante seu ministério terreno. Frequentemente ele foi adorado. Mateus capítulo 8, versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Mateus capítulo 9, versículo 18. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a mão sobre ela, e ela viverá. Mateus capítulo 14, versículo 33. E os que estavam no barco adoraram Jesus, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Em Mateus capítulo 15, versículo 25, está escrito: Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Para concluir, podemos mais uma vez enfatizar que a Bíblia afirma de forma clara e direta e incontestável que Jesus é Deus. Essa afirmação é tão explícita que realmente o dilema popularizado por um dos grandes pensadores do cristianismo, Clive Staples Lins, foi um professor universitário, escritor, romanista, poeta e crítico literário, ensaísta e teólogo irlandês. Foi muito feliz quando, examinando sobretudo o Evangelho de 2 João, vai fazer a seguinte assertivo em relação a Jesus. Nós temos só 3 possibilidades. Primeiro, ele é Deus, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco. Porque se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. E se ele pensou não é quem ele pensou ser ele é um alienado, louco ou lunático. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Sobre isso, eu prefiro ficar com a resposta do apóstolo Paulo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 9. John Wesley disse também: pois nele habita, permanece constantemente toda a plenitude da divindade. Os crentes são cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. Mas em Cristo habita toda a plenitude da divindade, a mais completa divindade, não apenas poderes divinos, mas natureza divinas. Colossenses capítulo 1:19. Corporal, pessoalmente, realmente, substancialmente, a própria substância de Deus, se é que se pode falar, habita em Cristo no sentido mais completo. Sim, Jesus é Deus, e as provas
são incontestáveis. Mas por que nem todos aceitam? Simplesmente porque aceitar a divindade de Cristo, reconhecendo como o verdadeiro Deus e Salvador, não é simplesmente uma questão de provas, mas de fé. E essa fé, homem algum de si mesmo jamais poderá produzir. Deixe as suas opiniões nos comentários e que Deus abençoe vocês e as suas famílias. E até o próximo vídeo. E fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.